Oi, tudo bem? Graça e paz. Estamos de volta aqui no canal Palavras de Fé, de uma maneira um pouco diferente do habitual. Esse menino que está aqui do meu lado é o Luciano Souza, que sempre traz também mensagens aqui no canal, e hoje estamos aqui juntos para levar uma palavra de fé e esperança para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre filmes. O tema de hoje aqui do nosso canal Palavras de Fé, e o Luciano tem uma palavra. Primeira coisa, o que a Bíblia nos diz. O que a palavra de Deus nos diz sobre as coisas que a gente faz, as coisas que a gente não deve fazer? Luciano Souza. Bom, em primeiro lugar, graça e paz a todos. Um grande prazer estar mais uma vez aqui no canal Palavras de Fé, né? O texto para a nossa meditação de hoje, levando em conta esse assunto, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, que nos diz assim, Julinho: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Bom, em se tratando de filmes, a gente vai falar no geral, filme gospel e filmes seculares também. O mercado de Hollywood produz muita coisa ruim e também muita coisa boa. E aí a gente tem que ver aquilo que edifica, aquilo que transforma a vida da gente. Em se tratando de filme gospel, como música no assunto anterior, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Exatamente. Pois é, Julinho, como eu havia dito quando a gente estava falando de músicas, a Bíblia não nos dá detalhes específicos em relação a esse tipo de assunto, né? Porque às vezes até se cria polêmicas e tal, né? E a gente não vai ver, né, na Bíblia esse tipo de assuntos específicos. Só que assim, como eu também havia dito antes, a Bíblia nos dá amparo para falar sobre isso. E esse é um texto que nos ampara para falarmos desse assunto. E sobre qualquer assunto, na verdade. Exatamente. Né? E sobre filmes, né? Que tipo de filme cristão pode assistir? Aí é que tá. Filmes que a gente vê que nos edifica e que glorifiquem a Deus em primeiro lugar. Sim. Porque sempre essa questão de glorificar a Deus tem que preceder a edificação. Até porque o que nos edifica é o que antes glorifica a Deus. Né, Julinho? Exatamente. Simples assim. A gente assiste às vezes filmes que não são cristãos, filmes seculares, e que nos tocam profundamente, tem ali uma história maravilhosa, às vezes algum drama, romance. Esses dias mesmo eu assisti um filme lindo, maravilhoso, tem até um fundo cristão, inclusive você me indicou o filme, olha, eu fiquei emocionado com o filme. É um filme sobre música, lá um rapaz lá deixou a noiva no altar, aquela coisa toda. Tem uma história maravilhosa. É algo como Minha Garota para Sempre. Isso, né? Exatamente, esse é o nome do filme, Minha Garota para Sempre. É recomendável, um filme muito bom. Eu, francamente, Julinho, tem muitos filmes, né? São filmes seculares, é claro, né? Mas com umas mensagens muito interessantes e que causam um impacto positivo, principalmente no que diz respeito aos nossos sentimentos, né? Quem nunca assistiu, acho que aquele filme que tem um cachorro, Sempre ao Seu Lado, com Muito o Richard lindo Gere. Filme fantástico, é um filme secular. E traz né? uma lição Mas maravilhosa. É um filme assim, que convém qualquer pessoa assistir. Sim, exatamente. Um filme recomendável. Lógico, esses são alguns dos exemplos que nós temos, mas há muitos filmes bons mesmo. Infelizmente, a maioria, como eu disse na outra gravação, né, Julinho, sobre música, é como aquela ideia de um lixão e ter que garimpar, né, para achar alguma pérola ali e tal. Tem que tomar muito cuidado, porque né, a grande maioria desses conteúdos de entretenimento é um perigo para o cristão. Então a gente precisa ter o discernimento, sim, o que é que a gente está vendo, né? Porque isso aí vai afetar a mente da pessoa. Exatamente. Ou seja, a mente que está dizendo é o coração, né? Em hebraico, né?
o coração significa a mente, as emoções da pessoa, as motivações. Então tem que tomar muito cuidado, viu? Exatamente, né? E para você ter discernimento, né, basta você ter isso aqui, ó. A palavra de Deus como regra infalível, suficiente e única. E somente de a palavra. Fé e prática. Somente a palavra. Né? E assim você terá o respaldo para saber o que você vai, né, colocar na sua mente através dos seus olhos e ouvidos. Quando se trata de música, né, a gente vai enfatizar os ouvidos. Quando se trata de filmes, lógico, entra a questão do ouvido e os olhos, né? Então, como diz a palavra de Deus, os olhos como a janela, são como a janela da alma, né? Não especificamente falando nesse sentido, né? Porque os olhos são a lâmpada do corpo, né? Algo nesse sentido, e nos dão, como se diz, Julinho, um certo caminho, né, para a gente abordar essas questões, né? E nós devemos considerar esses sentidos todos, não apenas olhos, ouvidos, mas todos os nossos sentidos, né, para glorificar a Deus. Só todo o nosso Ele. corpo, né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como a palavra nos diz, nós temos que aproveitá-lo com honradez, como numa mensagem eu havia dito, né, antes, para glorificar a Deus, unicamente para glorificar a Deus e para servir aos nossos semelhantes, né, e a nós mesmos, que sejamos edificados através disso. Né? E infelizmente a grande maioria desse conteúdo, tanto na música como no cinema, na televisão, incentiva muito a bebedeira, né, a traição, né, sexo sem medidas e tudo mais, muita sensualidade, muita imoralidade, ensina-se muita coisa errada. E principalmente no que se trata da família, é um perigo. Então você, cristão, juntamente com a sua família, tenha o discernimento de saber o que você está trazendo para dentro da sua casa. E isso é muito perigoso. Está aí a Netflix e tantas outras plataformas que têm conteúdos maravilhosos, mas nem tudo vale a pena. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse lance também de maratonar série, né? As pessoas começam a assistir desde manhã, vai até a noite assistindo, fica quase que 24 horas maratonando séries, e aí o tempo fica só nisso. Então a gente tem que saber controlar também a família toda, os filhos, né? Os cônjuges, tem que ter o discernimento, o conteúdo que está vendo, e também não ficar muito tempo só nisso. É legal a gente assistir um filme, né? Um bom filme, ler um bom livro, ouvir uma boa música, seja conteúdo gospel ou secular, mas aquilo que edifica, aquilo que traz edificação para a vida da pessoa. Com certeza. Julinho, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito séria, que a mídia de modo geral, a mídia, quer seja TV, rádio, internet, né, até os jornais, a mídia que é a mídia impressa, né, revistas, livros e tal, né, eles têm um poder muito grande de alienação. Verdade. Se porventura a gente não souber consumir isso, né? Até porque o negócio deles é o quê? Lucro, dinheiro, né? E se a gente não tomar o devido cuidado com isso, a gente vai se alimentar de poluições. Verdade. Poluições de toda sorte, né? E não nos vai fazer bem. E o que eu entendo, Luciano, eu posso estar errado, que a grande maioria desses conteúdos é para destruição da família. Exatamente. Parece que tem uma mente por trás disso tudo que quer destruir mesmo. Sim. Eu estava pensando numa expressão aqui, Julinho, e cabe bem nessa situação. A TV, né, o rádio, a internet de modo geral, a gente pode caracterizar como uma Sodoma e Gomorra dentro do nosso próprio lar. Verdade. Se porventura a gente não souber administrar Aí isso. depende do controle. Você tem o controle remoto? Se tem lá, você está assistindo um filme lá que tem cenas lá que não são adequadas para a família cristã, controle, pronto.
ou muda pra frente, ou desliga, tira aquele filme. Quantas vezes aqui em casa eu tá assistindo um filme que tava lá, classificação livre, mas daqui a pouco começa com cenas de sensualidade, dessas coisas que não são de acordo com a família cristã. A gente vai lá, ou tira o filme, ou adianta. Às vezes a história é boa, mas tem alguma coisa que não presta. Então a gente tem que tirar o que não presta. Exato. Olha o texto aqui, Julinho, muito específico nesse sentido. Ó, todas as coisas são lícitas, ou seja, você pode, né? Mas nem todas convêm, né? Pronto. Ou seja, é lícito? Qualquer coisa, qualquer pecado é lícito. Você pode praticar. Tem um porém, né? Mas exatamente, tem esse porém. Não convém. Ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Verdade. E como você disse, a gente tem a possibilidade de trocar de canal e tal, mas se a gente levar a fundo o negócio, mesmo o problema, a gente nem vai dar continuidade naquilo, a gente vai desligar plenamente. Desligar o conteúdo. Aquele conteúdo ali não pode esquecer, não dá certo. Não dá. Mas tem muita coisa boa em todo esse meio. Sim. Tem aquele filme lá, O Milagre da Cela 7, maravilhoso filme, a história é incrível. É algo assim que as pessoas que fizeram, né, aproveitaram muito bem o dom de Deus dado a eles. Exato. Então tem muitas pessoas, tem muitos diretores de cinema, tem muitos atores que aproveitam o dom que Deus deu a eles de forma correta. Grandes atores, aí podemos citar o Denzel Washington e tantos outros. Sim, Morgan Freeman. Exatamente. É interessante que os atores, né, conhecidos como afrodescendentes e tal, alguma coisa nesse sentido, que são os atores negros, né? Cuba Jr. e tantos outros. Eu tenho uma preferência por eles, porque eles se sobressaem nessa questão. Talento mesmo, né? Nessa questão de talento. Muito bons mesmo, né? Tanto homens quanto mulheres. Parece que eles se sobressaem. Se sobressaem e eles personalizam, né? Verdade. Ali, ó, os papéis que eles fazem. É muito interessante. Eu acho que tudo que a gente for fazer é para a glória de Deus. Sim. Então, se Deus te deu esse talento de trabalhar com algo importante, trabalhar na mídia, por exemplo, faça com amor, faça com dedicação e glorifique o nome de Deus. Isso vale para o cinema, para o rádio, para a TV, para qualquer tipo de trabalho. Um gari que seja, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Sim. Eu acho que vamos ficando por aqui, que para não ficar mais extenso do que já foi o assunto, Deus abençoe a todos vocês. E já sabe, se inscreve, você que ainda não é inscrito, deixa o seu comentário logo abaixo e ative o sininho das notificações, dá um joinha se gostou do conteúdo e vamos curtir e compartilhar. Fique à vontade. Deus abençoe. Um grande abraço a todos e até a próxima, se assim Ele nos permite, né? E se Jesus não voltar até lá. Verdade. Maranata, né, Julinho? Que Deus Amém. abençoe. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.